Congresso que deve decidir se é crime ou não, a mesma linha de alguns ministros do STF, mas ele ressaltou que a PEC que está tramitando aqui no Congresso pode ser pior. E essa reação, tanto do Judiciário quanto do Legislativo, as decisões de cada poder, pode aumentar esse clima de rivalidade. E defendeu ali que o tema, na verdade, seja pautado a partir de decisões, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Vamos ver. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei: Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Não é uma coisa de Código Penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando o derivado da maconha para fazer remédio. Por que fica essa disputa de vaidade? Quem é o pai de quem? Quem é a tese de quem? Então isso não ajuda o Brasil. Isso não ajuda o Brasil. A decisão da Suprema Corte, se ela tiver uma PEC no Congresso Nacional, a PEC tende a ser pior. Aí o presidente Lula fechando essas reações à aprovação da lei, aliás, não é a aprovação da lei, né? A essa decisão tomada pelo Supremo, porque o Supremo ele não age de motu próprio. Ele, quando é provocado, ele se manifesta. E foi o caso nessa questão aí da diferenciação entre o usuário e o traficante. Vamos lá, agora eu quero ouvi-los diante do pacote completo da informação. Começo com o decano. Professor Vila. Olha, toda essa discussão, Amadeu, é um reflexo da turbulência política que o país vive nos últimos anos. E nada indica, infelizmente, que isso vai terminar. Então, qualquer tema que seja relevante ao Brasil vira uma discussão que nem sempre tem sustentação científica e muita pouca racionalidade. O caso da interpretação que o Supremo está fazendo sobre o consumo, vamos falar do consumo da maconha especificamente, né? É isso, ou seja, nós temos no Uruguai, por exemplo, uma experiência de alguns anos, que poderia ser discutida seriamente aqui no Brasil, não foi até o momento. O que acontece é que essa disputa entre poderes, nesse sentido o presidente tem razão, e a turbulência política, que também o executivo acaba colaborando para essa turbulência política, faz com que uma questão que é de saúde pública também, né, tal qual a discussão do PL de estupro, vira uma disputa de pouca racionalidade, porque tem pouca informação, as pessoas não têm estereótipos, não há uma discussão, é verdade, científica dessa questão, além das experiências dos outros países, e as pessoas concordam ou discordam na base do senso comum da filosofia das massas, sem um conhecimento técnico dessa questão, que é polêmica, que envolve milhões de brasileiros, né, que tem estereótipos construídos aí há mais de uma década e faz com que essa discussão não prolifere. A tendência, infelizmente, é o Congresso Nacional votar uma PEC sobre essa questão e impor goela abaixo na Constituição, impedindo, portanto, que o Supremo possa apreciar a constitucionalidade da lei das drogas. Guga. Pois é, o Brasil já decidiu em 2006, o próprio Lula era presidente e sancionou uma lei que não permite tratar o usuário como um criminoso. Você não pode criminalizar o usuário de nenhuma droga. E você tem que estabelecer qual seria a quantidade em que a pessoa se enquadraria como usuário ou como traficante. E não foi feito, não tem essa distinção. Cabe à polícia fazer isso, a nossa polícia, que em parte é tão corrompida como a gente sabe. Então virou uma bagunça.
O policial é que decide, a partir do humor dele, da cor da pele da pessoa, do local onde ela foi flagrada, se é traficante ou não. Tem que acabar com isso. Isso não pode seguir desta maneira, por incompetência de um legislativo que não legislou de fato sobre isso. Ficou essa questão no ar. O que pode e o que não pode. Quanto é traficante, quanto é usuário. É isso que está fazendo agora o STF. Portanto, por incompetência do legislativo, que demorou a tratar sobre esse assunto, veio o STF a partir de um caso de uma pessoa que foi presa e que não quer ser tratada como um criminoso, decidiu que a gente tem que sim agora descriminalizar. A partir, pelo menos, da maconha, a gente vai saber qual é a quantidade que é considerado tráfico e é considerado usuário. Isso é o mínimo que a gente tem que ter. Isso é uma questão de civilidade. É óbvio que o STF tem que agir sobre isso. E aí a gente vê agora uma reação de um Congresso que é oportunista, que não faz um debate científico e sério sobre o assunto, só age por uma questão eleitoreira, querendo ir para cima disso, querendo reagir ao STF, impondo agora a criminalização de qualquer quantidade de droga, o que também vai acabar sendo levado a mais um embate no STF, já que isso vai ser judicializado, isso vai contra os direitos básicos do ser humano, de não ter de não ter a sua questão pessoal invadida pelo Estado. Isso vai parar mais uma vez no STF, e o STF vai vencer essa batalha e vai sim, a partir dessa decisão, a gente vai sim passar a distinguir de fato o usuário do traficante. Não vai mais caber à polícia. Pois não, Ari? Olha, Amadeu, essa colocação do ministro Gilmar Mendes, eu acho que é o ponto nevrálgico. Tem uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Eles monitoraram 5.000 processos criminais nos tribunais de justiça de todo o país. Chegaram à conclusão que se houvesse um critério quantitativo e não pela cor da pele, pelo nível social, pela quantidade de dinheiro na conta, para dizer se é traficante ou se é consumidor, 30% dos que respondem processo criminal seriam liberados como usuário e não como consumidor. Ari, eles trabalharam com 25 gramas Ari, de maconha. A gente tem, a Solange produziu uma reportagem. Pronto, então esse é o ponto. Eu posso rodar para claro, enriquecer claro. o seu comentário. Vamos lá. No Brasil,